Olá, alunos do terceiro ano, terceiro A, terceiro B, terceiro C do Iracema. Eu vou falar de novo um pouquinho sobre o vídeo que eu já gravei, que é sobre silogismo. Vou tentar fazer um vídeo bem mais rápido, bem mais simples. Eu não vou colocar as explicações de como entregar o trabalho. Porém, eu vou refazer esse vídeo, né? O som vai estar um pouco melhor, vai estar menos chiadeira. Vou tentar ser bem mais rápido. Vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre argumentação, tá bom? Argumentação é um discurso em que encadeamos proposições para chegar a uma conclusão. Então, você vai ter algumas situações. Então, você vai ter a questão da verdade, que é a matéria ou conteúdo das proposições. Então, você tem a proposição que ela é verdadeira ou ela é falsa. E também nós vamos trabalhar com a questão dos argumentos. O que é o argumento, gente? O argumento é aquelas três, quando você faz duas proposições, no caso a gente chama de premissa. Lembra que eu falei? A gente vai chamar de premissa. Então, ou seja, você pegar a primeira premissa e a segunda premissa e vai chegar num resultado, que é a conclusão. O resultado pode ser verdadeiro ou falso, mas ele também pode ser válido ou inválido. Então, você faz duas proposições, a primeira e a segunda, e nós vamos chegar na terceira. Muito bem. Lembrando que a gente tem que trabalhar, gente, sempre com a nossa tabelinha. O que é a nossa tabela, gente? Ó, tipo de proposição. Se ela é do tipo A, então ela é universal afirmativa. Se ela é do tipo E, ela é universal negativa. Se ela é do tipo I, ela é particular afirmativa. E se ela é do tipo O, ela é particular negativa. Lembrando que é o seguinte, alguns exercícios, infelizmente a gente não vai conseguir avançar como a gente gostaria por conta dessa quarentena, mas é o seguinte, toda proposição, toda premissa, ela é dividida em duas situações, o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? O sujeito é o primeiro conceito, a primeira palavra, que vai ali depois do todo, todos e todas, alguma, alguns, algumas. Então, na questão da proposição do tipo A, que é universal afirmativo, o sujeito é universal e o predicado particular. No caso da proposição do tipo E, que é uma universal negativa, o sujeito é universal e o predicado também é universal. A gente tem que prestar atenção nisso. Tá bom? Do tipo I, eu coloquei não universal, mas na verdade aqui é particular e aqui é particular. Proposição do tipo O, ela é particular e ela é universal, que ela é uma particular negativa. Muito bem. Vamos lá. Vamos avançar aqui. A validade de um argumento decorre exclusivamente do tipo de relação que se estabelece entre as premissas e a conclusão. Então, o que é a validade, gente? O que eu quero saber? Quando eu te der duas premissas, você vai ter uma terceira. Quando a gente fizer a avaliação das duas primeiras, a gente vai saber se esse argumento ele é lógico, se ele não é, se ele funciona, se ele não funciona. Sendo independente do conteúdo das proposições, ou seja, a verdade ou falsidade, porque você pode ter proposições verdadeiras ou falsas e de repente o argumento é válido. Assim sendo, o argumento é válido quando a conclusão decorre necessariamente da relação estabelecida entre as premissas. Repetindo, um argumento é válido quando a conclusão decorre necessariamente da relação estabelecida entre as premissas. Um argumento não é válido, no caso ele é inválido, quando a conclusão não decorre das premissas. É aquilo que eu falei num outro vídeo, a questão da falácia, né? Às vezes não funciona, tá bom? Vamos lá, mas a gente tem que trabalhar os elementos do silogismo, tá bom? Nós vamos trabalhar então os elementos do silogismo. Lembrando então, a gente tem o termo menor, que sempre vai ser o sujeito da conclusão, ele vai estar sempre na segunda premissa. O termo maior, que ele vai ser sempre o predicado da conclusão e ele vai estar sempre na primeira premissa. Muito bem, então vamos olhar aqui. Então você vai ter a premissa maior, que é a primeira frase, você vai ter a premissa menor, que é a segunda frase, e você vai ter a conclusão. A premissa maior, você vai ter o termo maior e o termo médio. Na premissa menor é aquela que contém o termo médio e o termo menor. Então, gente, é o tesão e o tezinho. O tesão sempre na primeira premissa, sempre na primeira frase. O tezinho sempre na segunda premissa, sempre na segunda frase. O termo menor vai ser sempre sujeito, o termo maior vai ser sempre predicado. O termo médio vai ser aquele termo que se repete, como eu já falei para vocês,
em outras vezes. Muito bem. Vamos ver aqui, então. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, aqui é aquele exemplo clássico, né? O mercúrio não é sólido, o mercúrio é um metal, tá? Então, o mercúrio não é sólido. Aqui ele está na forma normal, mas ele seria todo mercúrio não é sólido. Então, premissa maior, o mercúrio não é um metal, premissa menor. Logo, algum metal não é sólido, é a nossa conclusão, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Voltando. Ó, aqui está um exemplo. Então, ó, olha onde é que está o termo. O termo médio é o termo que se repete, no caso foi o mercúrio. O termo maior vai estar aqui o tesão, que é sólido, que ele é o predicado nesse caso. E o termo menor metal está aqui. Então, logo algum metal não é sólido. Lembrando, ó, a questão da tabelinha que eu falei para vocês. Termo menor sempre sujeito, termo maior sempre predicado. Muito bem. Vamos aqui, vamos então. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Aquele exemplo que eu dei na sala. Todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos. Ó, o termo médio é o termo que se repete. Você não tem como errar para você descobrir quem é o termo médio. O termo médio está aqui, ó. Então ele é sempre o termo que se repete. Professor, ele vai mudar de posição algumas vezes. Termo maior cães, termo menor gatos. Logo, todos os gatos são cães. Tá vendo aqui, ó? Termo menor gatos, termo maior cães. Muito bem. Vamos aqui, então. Então, assim, vou falar bem rápido, então. Então, regras do silogismo. Primeiro, vamos distinguir verdade e validade, porque nós temos uma questão é verdade e falsidade, outra é válido ou inválido. Verdade decorre das premissas, tá bom? E validade é o argumento final. Muito bem. Só um minuto aqui. Tá bom? Muito bem. Verdade e validade. É preciso muita atenção no uso do verdadeiro e falso, do válido e do inválido. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela. Então, ou seja, verdadeiro e falso é uma coisa, válido e inválido é outra coisa. Tá? Muito bem. As proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Uma proposição é verdadeira quando corresponde ao fato que expressa. Então, quando a proposição for verdadeira, significa que aquilo que está falando na proposição é verdade. Os argumentos são válidos ou inválidos, ou seja, não é questão de verdadeiro ou falso. Válido e inválido é quando você consegue fazer as duas premissas, chega na conclusão, a gente faz aquela avaliação que a gente tem que fazer e descobre se é válido ou inválido. Um argumento é válido quando sua conclusão é consequência lógica de suas premissas. Então, quando a gente pega a primeira premissa, a segunda premissa maior, premissa menor, a gente chega na conclusão, então a gente chega então no que a gente quer, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Os argumentos, vamos lá. Os argumentos podem ser válidos, mas não verdadeiros, verdadeiros, mas não válidos, falsos e inválidos, verdadeiros e válidos. Olha para você ver. Então, válidos, mas não verdadeiro, ele pode ser verdade, ele pode ter um argumento que seja válido e não seja verdadeiro. Então, as premissas podem ser falsas e você chega e conseguir fazer funcionar. Ele pode ser verdadeiro, as premissas podem ser verdadeiras e o argumento não funciona. Ele pode ser tudo falso e também não funcionar, que seja inválido, e pode ser verdadeiro e válido. Quer dizer, um argumento que realmente funciona, que a gente chama de argumento sólido. Tá bom? Vamos ver as 8 regras, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que são essas 8 regras. Deixa eu fazer uma transição aqui. As regras. Muito bem. Só um minuto aqui que eu vou acender. Muito bem. Deixa eu melhorar aqui a qualidade da iluminação. Então é o seguinte, nós temos 8 regras. Então, quais são essas regras? O silogismo só deve ter 3 termos, maior, menor e médio, tá bom? De 2 premissas negativas nada resulta, então se você tem 2 premissas negativas você não tem resultado. De 2 premissas particulares nada resulta, tá bom? O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal, tá bom?
Então, ou seja, vamos voltar aqui, de duas premissas particulares nada resulta. Então, se você fizer alguma coisa, depois alguma coisa lá, e você fizer duas, você não vai ter resultado. O termo médio nunca entra na conclusão, certo? O termo médio nunca entra na conclusão. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal, tá certo? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que ter você precisa ter um silogismo. Desculpa, vamos voltar aqui. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Então, se você pegar aquela palavra que se repete, você vai ter que voltar aqui na sua tabela. Vou pôr aqui de novo. Ó. Então, você tem a sua tabela, tá bom? E olha lá. Se você observar, vamos supor, todo cão é mamífero, todo gato é mamífero. Então, nós sabemos que essa proposição ela é uma particular afirmativa, certo? Ela é uma particular afirmativa. Então, o que acontece? O mamífero foi meu termo médio. Então, se você olhar lá na sua tabela, o termo médio foi particular nas duas vezes, né? Então, se você observar, ele foi particular nas duas vezes. Então, a regra ele já não passaria nessa regra. Nenhum termo pode ser universal na conclusão se ser universal nas premissas. Então, de repente, se você tem uma conclusão que, por exemplo, você pega lá uma proposição do tipo I e a conclusão foi do tipo I, foi uma particular afirmativa, nessa regra ele passa. Por quê? Porque ele diz que nenhum termo pode ser universal na conclusão se ser universal nas premissas. Vamos supor que você pegou aqui, ó, uma proposição do tipo E. Então, o que você tem que fazer? Você tem que observar lá se ela foi universal na conclusão. Então, por exemplo, você pegou uma proposição que seja universal no final, por exemplo, proposição do tipo E. Ela é universal. Você tem que voltar lá em cima, olhar, consultar a tabela, ver que tipo de proposição que é para verificar se ela foi universal ou não. Mas eu vou passar isso para vocês aqui. Eu estou fazendo esse vídeo bem rápido para vocês entenderem. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Opa, voltando aqui. Todos os cães foram cachorros. Snoopy é um cão, logo Snoopy foi um cachorro. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, todos os cães foram cachorro. Premissa maior, observa aqui na tela. Snoopy é um cão. Premissa menor. Então, cão, no caso cães e cão foi... Cães é meu termo médio. Cachorro é meu termo maior. Snoopy é meu termo menor. E cão é meu termo médio. Observa o seguinte, apesar das palavras serem diferentes, termo menor, termo médio, termo médio. Termo maior vai estar sempre em cima, termo médio vai estar sempre embaixo. Conclusão. Logo, Snoopy foi um cachorro. Então, Snoopy vai ser meu termo menor e cachorro vai ser meu termo maior. Tá entendendo? Olha lá. Então, o termo menor vai ser sempre sujeito e o termo maior vai ser sempre predicado. Muito bem. Vamos continuar aqui. Olha aqui então, por exemplo, estrutura do silogismo. Olha lá. Todos os mamíferos são animais. Todos os cães. Eu tive que mudar aqui, gente, para poder facilitar, tá? Porque tava os cães são mamíferos, mas eu mudei aqui, tá bom? Silogismo categórico. Categórico quer dizer que é aquele argumento que funciona, tá bom? Que é o nome do silogismo. Então, todos os mamíferos são animais, premissa maior. Todos os cães são mamíferos, premissa menor. Logo, todos os cães são animais, entendeu? Olha aqui o termo médio se repetindo aqui. Termo maior é predicado, termo menor, sujeito. Vocês estão entendendo? Aí a gente pode olhar aquela regra que eu falei, ó. Nenhum termo pode ser universal, a conclusão se ser universal nas premissas. Tá bom? Dá uma olhada aqui. Então, logo todos os cães são animais. Ela é uma universal afirmativa. Se ela é uma universal afirmativa, na nossa tabela, vou pegar aqui a nossa tabela,
Olha na nossa tabela uma universal afirmativa, então. Todos os cães são animais. Cães foi meu termo. Meu sujeito, aqui é o sujeito, cães, e ele é universal. Agora, e ele foi universal em cima aqui também, ó. Vamos lá, vou voltar aqui. Então, ó, ele foi, então cães aqui, ó, cães foi universal aqui, foi universal aqui, tá bom? Então nenhum termo pode ser universal na conclusão se ser universal nas premissas. Ele tem que ser pelo menos uma vez universal numa das duas premissas e ele foi. Então logo todos os cães são animais, tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem, tive que acender a luz, gente, porque tá meio complicado aqui. Eu vou colocar esse aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Aqui tem outro silogismo, vamos ver. Todos os homens são mortais. Observem lá. Alguns homens são pessoas simpáticas, algumas pessoas simpáticas são mortais. Muito bem, vamos olhar aqui, vamos avaliar esse silogismo. Deixa eu me acertar aqui na cadeira. Então, vamos observar aqui então. Homens, tá vendo? Homens foi meu termo médio, a gente já sabe que homens foi o termo médio, coloquei de vermelho. O termo maior, mortais, então ele vai estar sempre na premissa maior. Termo menor, sempre na segunda frase ali, termo menor. Tá vendo? Eu coloquei aqui. E tá aqui. Então vamos lá. Todos os homens são mortais, alguns homens são pessoas simpáticas, logo algumas pessoas simpáticas são mortais. Então nós temos uma particular afirmativa e uma universal afirmativa e uma particular afirmativa. Logo, algumas pessoas simpáticas são mortais. O silogismo só deve ter 3 termos, o maior, o menor e o médio. Tem os 3 termos? Tem, ó. O maior, tá aqui, que é mortais. O menor, que é pessoas simpáticas. E o médio que são homens. De 2 premissas negativas, nada resulta. Tem 2 negativas aqui? Não tem 2 negativas aqui. De 2 premissas particulares, nada resulta. A gente tem uma universal e a gente tem uma particular. Beleza. O termo médio nunca entra na conclusão. Tá vendo? O termo médio aqui é homens, não está na conclusão. Até coloquei colorido para vocês perceberem. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Na nossa tabela aqui, ele foi universal. Tá vendo lá? Ó? Todos os homens são mortais. Ó. É uma particular afirmativa. Então, o termo médio foi universal. Então, ele foi universal. Muito bem. Vamos pegar aqui a tabela de novo. As regras. Nenhum termo pode ser universal na conclusão se ser universal nas premissas. Gente, aquilo que eu falei. Como nossa proposição é uma particular afirmativa, ela passou porque não tem universal aqui. De 2 premissas afirmativas não se conclui uma negativa. Aqui nós temos 2 afirmativas, beleza, né? De 2, você não tem como fazer 2 afirmações e negar. A última regra, a 8ª regra, aqui, ó, vou mostrar para vocês, a 8ª regra, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Se na premissa uma delas for negativa, a conclusão tem que ser negativa. Se uma for particular, a conclusão tem que ser particular. É aquela regrinha aqui embaixo, aqui, ó, olha aqui no canto aqui embaixo. Entre universal e particular, dá particular. Entre 2 afirmativas, dá 2 afirmativas. Então, as premissas as 3 são verdadeiras. A forma do silogismo está aqui, ó. Todos os A são B. Aí os alunos me perguntaram, essa primeira vai ser sempre a B? Vai. Aqui sempre vai ser o A, aqui vai ser sempre o B. Só que aí você tem que lembrar quem é quem. Nesse caso, o termo médio foi homens. Então, ó, olha lá embaixo. Ó. Todos os A são B, alguns A são C. Logo, alguns C são B. Porque o C... vai ser aqui essa primeira palavra que vai vir depois aqui vai ser sempre o termo menor, porque o termo menor sempre é sujeito e aqui vai ser sempre predicado. Então, quando você descobre quem é o termo médio e você sabe quem é o maior, quem é o menor, você já sabe como é que vai ficar aqui embaixo. Vai ficar, então, você já mata a resposta na hora. Muito bem. Então, vamos ver o que mais nós temos aqui. Deixa eu pegar mais um. Vamos pegar aqui. Tá bom? Vou pegar só mais um exemplo aqui. Então tá aqui, ó. Alguns portugueses são lisboetas, todos os lisboetas são mexicanos, alguns mexicanos são portugueses. Tá? Aí você coloca algum A são B, tá aqui em cima, alguns A são B, né? Desculpa, aqui foi um erro. Ela é uma particular afirmativa e ela é verdadeira.
todos os liboetas são mexicanos. Então todo B é C. Olha aqui o B, aqui onde é que está o B. O B foi, aqui foi B e aqui foi B, tá bom? Então quer dizer, nesse caso aqui a letra B que foi meu termo médio. Mexicanos foi minha letra C. Então, ó, mexicanos vai ser sempre sujeito. No caso aqui é mexicanos, letra C. Termo menor vai ser sempre o sujeito. E portugueses vai ser sempre predicado, que é o termo maior. Então, entre uma particular e uma universal deu particular, entre afirmativa e afirmativa deu afirmativa. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa. Perceba o seguinte, que na questão da validade aqui do silogismo, a conclusão é falsa, mas o silogismo passou. O silogismo passou. Então ele é válido, é um silogismo que funciona. Rapidinho aqui para a gente falar um pouquinho da figura do silogismo. Gente, o que é a figura do silogismo? Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. É só você saber aonde está a posição do termo médio, tá bom? Então na primeira figura o termo médio é sujeito e na segunda, na primeira premissa ele é sujeito e na segunda ele é predicado. Então quando você responder, você responde 1, 2, 3 ou 4, é só isso que eu quero saber. Na segunda figura o termo médio é predicado, predicado. Na terceira figura é sujeito, sujeito. Na quarta figura, predicado e sujeito. Vamos ver um exemplo rapidinho aqui. Olha lá. Eu nem fiz avaliação desse silogismo. Todo homem é mortal. Antônio é homem, logo Antônio é mortal. Então, homem foi sujeito na primeira e predicado na segunda. Então, ele é na primeira figura. Tá bom? O termo médio é o sujeito da primeira premissa e predicado na segunda premissa. Na segunda figura, o termo médio é predicado nas duas premissas, então é pré-pré. Então ele todo homem é racional. O cão é racional, logo o cão não é homem. O cão não é racional, logo o cão não é homem. Então tá aqui, ó, predicado, predicado. Pré-pré, segunda figura. Então você vai escrever lá, que figura que é isso aqui? Segunda, acabou. Só você olhar a posição do termo médio. Professor, como é que eu vou saber? Olha a palavra que se repete na primeira e na segunda, vê se está no começo ou está no final. Se tiver as duas no final, predicado, predicado. Nessa aqui é a mesma coisa, o termo médio é sujeito nas duas premissas. Então, ó, todos os carbonos são corpos simples, todos os carbonos são condutores elétricos. Então, ele foi sujeito e sujeito. Então, ele é a terceira figura, que é sussu, tá bom? Na quarta figura, o termo médio é predicado na primeira premissa e sujeito na segunda. Tá vendo? Então, ele foi predicado aqui e sujeito aqui. Então, é a quarta figura, pré-su. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Se você voltar ao vídeo, você vai perceber. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho do modo do silogismo. O modo é... Você vai indicar as três proposições e é assim. Existem 19 modos válidos. Então, por exemplo, se você pegar os modos e a figura, se você entender o que é o modo e o que é a figura, você já vai saber se o silogismo é válido ou não. Você não precisa se preocupar em ficar tentando descobrir se ele é válido ou se ele é válido. Então, por exemplo, aqui, ó. Todo silogismo pertence a uma figura, como vimos anteriormente, e a um modo. Muito bem. A indicação do tipo das três proposições do silogismo. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Então, ó. Muito bem. Então, ó, se você observar, você vai ter... as três proposições. Na primeira figura, são válidos os modos A. Então, se você pegar um silogismo, se você pega um silogismo onde as três proposições são universal, afirmativa, universal, afirmativa, universal, afirmativa, e é da primeira figura, ele é válido. Se você pega uma proposição que tem uma universal negativa, universal afirmativa, universal negativa, da primeira figura, então se você vê a posição do termo médio, você sabe que ele é válido. Então, por exemplo, na terceira figura, você pega uma proposição O-A-O. O que é uma proposição O-A-O? É uma proposição universal, negativa, universal afirmativa, universal negativa. Então, se você pega uma proposição desse tipo aqui e você já sabe que é a terceira figura, o que é a terceira figura aqui pra gente ver? Vamos ver, ó. Terceira figura, ele é sujeito. Então, se você pega uma proposição, então, O da terceira figura, você vai colocar lá no final da sua tabela que ele é válido, não tem como errar, tá bom? É mais ou menos isso. Então você pega a figura e as três preposições. Você olha nessa tabela, A e I. Primeira figura, cara, você já sabe que é válido, não tem como errar.
tá bom? Não tem como errar. É bem simples, assim, não tem como eu errar. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode ver aqui. Rapidinho, então. Vamos dar uma olhada. Então, vocês já sabem. Então, eu tinha falado, né? Então, por exemplo, perguntar onde você usa o silogismo. Por exemplo, no frio vestimos casacos de lã para sair de casa. Ora, hoje está frio, logo saímos de casa de vestido casacos de lã, tá bom? É aquele exemplo clássico, né? Outro exemplo que eu tinha dado no outro vídeo, eu falei, os sorvetes são feitos de água doce, premissa maior, né? O rio é feito de água doce, premissa menor, portanto o rio é um sorvete, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá vendo aqui, ó? Da mesma forma, o silogismo pode ter argumentos verdadeiros, mas que levam a conclusões falsas. Isso é uma falácia, né? Os sorvetes são feitos de água doce, premissa universal afirmativa. O rio é feito de água doce, premissa universal afirmativa. Portanto, o rio é um sorvete, né? O rio é um sorvete, conclusão. Então, premissa universal afirmativa. Tá bom? Gente, esse é um vídeo rápido, tá bom? Eu não... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Tá bom? Então é isso, gente. É um vídeo bem rapidinho pra vocês. Desculpa que tive que iluminar aqui, ficou um pouco escuro, mas tá bom, tá legal? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Gravei esse vídeo, vou subir no YouTube. Curta o canal, curta o vídeo. Não tô preocupado com isso, eu tô preocupado com vocês aprendam, tá bom? Melhorei o som, consegui dar uma repaginada aqui na edição do vídeo. Muito obrigado, um grande beijo. Até mais. Fica com Deus e escuta a musiquinha no final para vocês curtirem um pouquinho, tá bom?